Cultura e Economia, Indústrias Criativas de São Paulo, por meio do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM, em parceria com a Campo Ordinari e a Prefeitura Municipal de Porto Feliz. O projeto ele conta com uma série de atividades voltadas para a educação patrimonial em Porto Feliz, incluindo as ações que incentivarão a visitação dos alunos da rede municipal aos principais pontos históricos da cidade, que nós iremos realizar, né, a Campo Ordinari com a Secretaria, né, da Educação, nós faremos a visitação dos alunos a partir do ano que vem. O intuito é fortalecer a conexão da comunidade escolar e o patrimônio cultural do município. Cabe enfatizar que todo o projeto da educação patrimonial que nós estamos desenvolvendo na cidade, assim como a exposição Tietê, Rio Móvel, Estrada Líquida, o Rio, o Homem, o Lugar, que foi produzida e montada na Casa de Cultura Dona Narcisa Stentner Pires, em 2022, fazem parte de uma contrapartida relativa às obras de restauro do prédio, sede do museu, e executadas pela Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativa de São Paulo. Hoje, iniciamos o segundo encontro com o tema, afinal, o que consiste o patrimônio? Para que serve? Qual a sua representatividade? Um debate em torno da perspectiva do patrimônio. A primeira ação ocorreu em julho, com o Seminário Patrimônio, uma questão para além do visível, que foi realizado no Salão de Eventos de Porto Feliz, Tênis Clube, e o terceiro encontro ocorrerá de modo remoto também em novembro. Eu vou combinar com vocês uma dinâmica, antes de dar início e passar a palavra para os palestrantes. Nós vamos disponibilizar no chat a lista de presença, que ficará aberta até às 19h30, para vocês preencherem. Tá? É muito importante isso, também como registro, mas também nós faremos um encaminhamento para a Secretaria de Educação. Encaminharemos por e-mail certificado digital, até uma nota aqui, nós vamos, num prazo de 10 a 15 dias, encaminhar o certificado para vocês. Caso não recebam, entre em contato, nosso e-mail é contato@engenhocultural.com, e nós vamos adotar uma dinâmica de registro das dúvidas, aqui no ícone perguntas, à direita da tela, e no final das apresentações, nós abrimos para os palestrantes interagirem, tudo bem? Pode ser dessa maneira? Ok. Então, dando início à palestra, eu faço o convite para a Juliana Binotti fazer a sua apresentação. A Juliana Binotti, ela é arquiteta e urbanista, especialista em patrimônio arquitetônico, teoria e projeto pela PUC Campinas, mestre em engenharia civil pela Unicamp, proprietária da empresa Binotti Arquitetura, ela possui, né, experiência em arquitetura e urbanismo, com ênfase nas seguintes áreas: projeto arquitetônico, projeto de interiores, patrimônio, paisagem cultural, ordenação territorial, arquitetura rural, turismo rural, técnicas retrospectivas, história da arquitetura e teoria. Ela foi conselheira do COPLAN, Conselho Municipal de Planejamento Urbano de Limeira, conselheira do IAB, Núcleo de Limeira, conselheira na Associação Pró Memória de Limeira, foi vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Limeira, tendo sido presidente por mais de 10 anos. Professora do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein, de Limeira, e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein, de Limeira. Professora substituta da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp, coordenadora da Subcomissão de Arquitetura na Comissão de Bens Culturais Eclesiásticos da Diocese de Limeira
e é integrante do grupo de pesquisa Italianos no Interior de São Paulo, ligado ao IAU-USP, membro do núcleo do Comomo São Paulo. Então, feito a apresentação, Juliana, por favor. Obrigada. Oi, boa tarde a todos, ainda boa tarde, né? Daqui a pouco já estamos boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente conversar. Já tivemos uma palestra ontem, né? E vamos dar continuidade hoje para o outro grupo, né? Então, a gente está aqui um pouquinho para ajudar na construção do conhecimento, né? Eu acho que esse que é o nosso papel aqui, de trazer um pouquinho mais de informação para vocês, dentro dessa área do patrimônio, né? Que vocês têm em Porto Feliz e que hoje, junto ao pessoal do museu, né, a ideia de retomar todas essas discussões e conversas de extrema importância, né, para as cidades. Eu vou passar para vocês aqui, vou começar a compartilhar a minha tela. Deixa eu só achar aqui. E agora? Eu não tô achando aqui, Renata. Mudei de computador aqui, só um minuto, gente. Aqui. Eu vou compartilhar, então, a minha tela agora, e daí vocês, a gente vai dando andamento, tá, nas nossas conversas aqui. E depois, até eu terminando a apresentação, né, acho que a Renata comentou isso, a gente pode estar conversando um pouquinho, né, e até o próximo palestrante, se quiser alguém abrir para perguntas, né, Renata vai colocar no cantinho, a gente vai conversando ao final, tá bom? Não está indo aqui, viu? Ah, tá, agora vamos. Acho que agora vai, vamos ver. Foi? Foi? Ainda não. Eu não consigo. Não? Agora foi. Mas está no seu WhatsApp. Só um minuto, pessoal. Só um momento, pessoal. Esperar a professora Juliana sair e vai entrar de novo para ver se ela consegue conectar.
Pessoal, a professora está com problema. Ela vai entrar pelo celular, tá bom? Tem um pouquinho de paciência que a gente já está resolvendo isso. Oi, peço milhões de desculpas aí, quando a gente precisa das internets, da tecnologia, elas não funcionam. Caiu a internet, chuva que agora caiu, eu não conseguia voltar. Mas agora eu estou indo pela internet do celular, acho que vai. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, o seminário que a gente vai estar conversando hoje, né, apresentando aqui para vocês, é relacionado ao patrimônio, uma questão além do visível. Então, uma contextualização histórica, cultural, social e afetiva da cidade de Porto Feliz.
né? E uma provocação, né, uns questionamentos que a gente vem trazer para vocês. Afinal, o que consiste o patrimônio, né? Para que servem e para quem servem? Qual a sua representatividade, né? Então, a ideia é um debate, né, em torno dessas perspectivas do patrimônio, para contribuir, como eu já comentei com vocês no comecinho, com a construção do conhecimento, tá? Então, o que seria patrimônio, né? Então, eu fui buscar até algumas imagens de um pouquinho do patrimônio que vocês têm aí. Aqui tem só algumas imagens que eu selecionei aqui para trazer para conversar com vocês, que seria esse patrimônio da cidade de Porto Feliz, né? Então, o que seria hoje um patrimônio se a gente procurar numa definição de dicionário, né? Então, segundo o dicionário Ruais, a gente tem que patrimônio é uma herança familiar, né? Um conjunto de bens familiares. Então, o que seria isso? É uma herança que a gente recebe dos parentes mais próximos, né, da gente. Então, pode ser uma cadeira, pode ser um relógio, pode ser um prédio, pode ser um sítio. Então, tudo isso é relacionado a esse conjunto de bens que pertence à nossa família e que uma hora a gente pode receber como herança, né? Mas o que a gente vai conversar aqui é um pouco além disso, né? O patrimônio no sentido de cidade, né? Então, a gente pode identificar o patrimônio como um conjunto de bem isolado, como uma residência, uma escola, uma igreja, ou um conjunto de bens que podem ser naturais, no caso de vocês aí, o rio, né, o Rio Tietê. A gente tem um conjunto de bens, de repente, de edificações que estão numa rua de uma cidade, vários conjuntinhos de edificações que estejam juntos, que formam um conjunto de época ou formam uma ambiência urbana que remete a um determinado momento da história da cidade. E isso vinculado à questão da cultura, né? Então, tudo que o homem colocou à mão para poder fazer uma melhoria, fazer uma edificação, usar toda a inteligência, né, que ele teve ao longo dos anos para poder construir, fazer construções que estejam à disposição da sociedade, da melhoria das pessoas, né? Então, tudo isso faz parte desse entendimento do que é patrimônio. E isso é importante para a gente reconhecer um determinado lugar, né? Então, a gente pode andar pelas cidades, algumas construções a gente vai encontrar construções, às vezes, muito similares, e muitas construções únicas, que fazem referência àquele lugar. Então, ou aquela região, ou alguma parte do país, né? Ou mesmo da humanidade, que a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, que eu vou apresentar para vocês. Então, tudo isso, esse conjunto de bens, ele pode passar por um processo de tombamento, que a gente fala, para que possam ser preservados e protegidos. O tombamento, eu vou estar explicando isso para vocês, o que seria essa questão do tombamento. Mas o que é importante a gente entender? Que esse patrimônio, ele vai passar por um reconhecimento de importância para aquela comunidade. Então, aquela comunidade tendo um reconhecimento do que é patrimônio e o que esse patrimônio significa para aquele grupo social, a gente consegue preservar, né? Acho que a gente tem muito isso do que a gente preserva. A gente preserva aquilo que a gente conhece. Então, por isso, eu acho que essa palestra aqui hoje é bem interessante para introduzir isso para vocês, porque nós da luta da preservação, aí, nós que lutamos pela preservação da nossa história, das nossas raízes, a gente precisa do papel do professor, que vocês são os multiplicadores dentro da sala de aula, né? Então, a intenção nossa aqui hoje é levar um pouquinho desse conhecimento para vocês, para que vocês cativem os alunos e façam eles se apaixonarem pelo que é a nossa história, né? Então, isso permeia todas essas questões do que é o poder, a palavra do patrimônio, como esse patrimônio é para a gente, né? Então, o patrimônio, né, além de ser essas questões, a gente tem valorações diferenciadas para cada tipo de patrimônio. Então, o que a gente tem como valor histórico, né? Então, o valor histórico, por exemplo, a antiga estação Sorocabana de vocês aí, que hoje é a atual biblioteca, ela é um patrimônio histórico, mas, ao mesmo tempo, ela é um patrimônio arquitetônico, que ela também tem um valor como construção.
Esse tipo de construção nós não fazemos mais, com todos esses requintes, né, da parte do tijolo, desses detalhes decorativos de fachada, isso entra num requinte de construção, e, ao mesmo tempo, também de valor de arte. Então, num único prédio, a gente pode identificar 3 valores, por exemplo, tá? No caso da igreja, por exemplo, a igreja também tem um valor histórico, tem um valor arquitetônico e tem o seu valor artístico, tanto externo quanto internamente, principalmente com pinturas, com esculturas, com os santos, por exemplo, que estão dentro das igrejas, os altares, os forros decorados, muitas vezes que a gente tem isso dentro das nossas igrejas, né? Então, isso também passa a ter um valor artístico como obra de arte. Então, quando a gente vai falar de preservação, a gente não consegue, por exemplo, falar de uma igreja só com a preservação dela em si, né? A gente tem um conjunto integrado que a gente fala, que tudo isso é importante, tanto dentro quanto externamente. Tá? A gente tem, por exemplo, vocês têm também aí em Porto Feliz um patrimônio de valor arqueológico, né? Se a gente pegar o paredão do Salitroso, é um paredão que remete à antiguidade, né? Então, ele também tem esse valor. E isso tudo está dentro do Parque das Monções, que tem esse valor histórico, tem esse valor de arqueologia, voltado para o paredão. A gente tem valor de obra de arte no Monumento aos Bandeirantes, além da obra de arte do reconhecimento da história nisso tudo. Então, vocês vão vendo que o patrimônio não é uma simples denominação, mas sim um conjunto de informações que faz com que esse patrimônio tenha um valor, e esse valor a comunidade se reconhece. Então, quando a gente fala de jovens e crianças, né, para a gente poder trazer eles para esse mundo nosso da importância da preservação, é justamente trazer contar toda essa história que está envolvida por trás, que não é simplesmente uma casinha, ou uma igreja, ou alguma coisa, mas isso tudo faz parte do conjunto da sociedade, que é importante como preservação, né? E isso vai fazer parte desse valor turístico também, né? Então, vocês têm, é uma cidade que vocês têm, é um patrimônio turístico também, que é preservado, que as pessoas visitam para conhecer, né? E o patrimônio vai estar envolvido em tudo isso. E a gente tem também a questão do valor da paisagem. No Parque das Monções, a gente tem isso, a gente no Rio Tietê, né, que é onde começou tudo, isso tudo tem importância para a preservação, para a gente se reconhecer como cidadão e como isso faz parte da nossa matriz, né, de ser humano, de como a gente leva isso para as pessoas, né, e como a gente tem que aprender com tudo isso e fazer a preservação de todos esses patrimônios que são importantes para reconhecimento. E a gente chega no valor cultural. Hoje a gente fala de cultura, quando a gente fala de patrimônio, eu vou mostrar aqui até para vocês com relação a isso, a questão de conselhos, a gente fala de patrimônio hoje cultural. Por que cultural? Porque todo o nome cultura, né, ele envolve todos esses outros termos que eu comentei com vocês. Porque se a gente for na raiz da palavra cultura, tudo que tem relação com ações humanas. Então, o histórico, o arquitetônico, o artístico, tudo isso faz parte de uma cultura de um povo. Então, ele é um patrimônio cultural, tá? Então, o patrimônio cultural, se a gente pegar a nossa Constituição Federal, ela estabelece, ela dá um conceito para a palavra patrimônio, e ela constitui o patrimônio de duas formas, como patrimônios materiais e patrimônios imateriais. O que seriam os materiais? O que tem matéria, o que a gente consegue pegar, né, apalpar. E os imateriais é um bem que a gente não consegue apalpar. O que a gente fala sobre eles? A questão das formas de se expressar, os modos de criação, os modos de fazer, de viver. Então, isso são uma dança, uma língua, né, uma maneira de falar, são bens que a gente não tem materialidade, tá? E tudo isso, tanto os bens materiais quanto imateriais, eles vão se referir a uma identidade, a uma ação, né, que eu falei aqui já para vocês, né, tudo isso da cultura é uma ação do ser humano, e a memória de diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Então, por isso que isso é importante e está dentro da nossa Constituição hoje.
Então, como eu já comentei, né, então as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, criações artísticas, criações tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a essas manifestações artístico-culturais. E como a gente já comentou um pouquinho acima, esses conjuntos também são importantes. São conjuntos urbanos, são sítios de valores históricos, sítios não no sentido de fazenda, a gente chama de sítio, muitas vezes um conjunto maior, como uma pequena área de uma cidade, uma regiãozinha, que você tem um valor histórico, ou um valor paisagístico, ou um sítio arqueológico. Então, tudo isso entra na denominação do que é o patrimônio, tá? E como que a gente faz para preservar tudo isso? Essa história, essas construções, essas obras de artes, essa paisagem, como a gente faz para preservar isso? Nós, como cidadãos, a gente tem o dever de preservar tudo o que vem até nós. Então, não é destruindo tudo, mas sim entender o porquê que aquilo lá está até hoje nas cidades e qual a importância disso para um determinado grupo social. Então, como é que a gente faz essas preservações? Através de grupos, né, de conselhos de preservação. Então, a gente tem conselhos municipais, né, então a gente tem na cidade de São Paulo o Compresp, o Condepac em Campinas, o Condepac com um C só, eles têm nomes parecidos, né, uma sigla a mais, de Piracicaba. Aqui em Limeira a gente tem o Condefale. Então a denominação desses órgãos todos, né, desses conselhos é sempre a mesma, é um conselho de defesa do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, turístico, paisagístico. Então toda essa nomenclatura vem agregada a esse nome, né? E o que eu comentei com vocês ali no começo é que essa nomenclatura de nome muito grande está se resumindo ao nome de cultura, né? Então, muitos conselhos estão mudando algumas denominações e passando a se chamar Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, por exemplo, de Limeira. Limeira vai estar participando dessa mudança aí, né? Quando a gente vai a nível estadual, a gente tem o Conselho de Patrimônio Histórico, olha lá esse nome de novo, né, histórico, arqueológico, artístico e turístico do estado de São Paulo. Então, o Condefat, ele é o responsável pela preservação, manutenção, fiscalização de imóveis, de patrimônios, de ambientações que fazem a referência à comunidade do Estado. Então, eles são importantes como preservação eles são os defensores, né, desse patrimônio estadual. E a nível federal, a gente vai ter o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o IPHAN, então, a gente vai ter os chapeuzinhos, né, se a gente pegar, né, um guarda-chuva, um vai ficando em cima do outro, né, na questão dessa preservação no geral. Então, a gente pode ter patrimônios trabalhados e preservados a nível municipal, estadual e federal. A gente tem patrimônios que estão preservados nos 3 níveis, né, de preservação. Tem outros que estão preservados apenas pelo Estado. O município ainda não fez o seu papel de preservar também pelo município. E outros que estão a nível municipal apenas. Então, o conselho vai trabalhar nessas 3 esferas, tá? No município, no estado e na federação. E a nível mundial, a gente tem a Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que se preocupou também em fazer isso a nível mundial. Então, também ela é responsável pela manutenção e preservação, a manutenção não, né? Mas pela preservação, fiscalização desses bens, tá? O que faz os conselhos municipais, então, né? Quais são as atribuições desses conselhos? Uma das coisas é propor o tombamento desses bens móveis e imóveis. Então, móveis, uma cadeira, um quadro, um tapete, algumas coisas que você movimenta de lugar. E os imóveis são as construções, né? Que você não consegue tirar do lugar. Então, isso a nível municipal. E também eles são responsáveis pela formulação de diretrizes de preservação. Então, eu vou propor um tombamento, mas eu também posso ter diretrizes que nem todo imóvel precisa ser tombado, né? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o poder, né? O que é o tombamento em si. Mas a gente pode formular diretrizes para preservar um bem que é tombado ou não,
e ele pode ser de interesse histórico para aquele município, mas não necessariamente que ele precisa ser tombado. Mas hoje em dia, a maioria das cidades está optando pela forma de tombamento, que é uma maneira de se realmente preservar, porque só se a gente indicar que aquele patrimônio é de interesse histórico, ele não tem uma proteção legal, e daí, muitas vezes, o proprietário ou o município não consegue fazer essa preservação, de, por exemplo, requerer um incentivo cultural para chamar patrocínios, né, de preservação daquele imóvel. Então, quando o imóvel é tombado, é mais fácil esse reconhecimento pela comunidade, pelos investidores, né? E também ele pode opinar sobre projetos, planos e propostas de construção, quer seja uma conservação, uma reparação, uma restauração, ou mesmo até uma demolição. Alguém quer demolir, entra com um pedido no conselho, e o conselho vai analisar se aquilo é pertinente ou não, se é possível ou não, se ele não está tombado, né? Que se for tombado é muito mais difícil disso acontecer. Então, isso tudo é feito através de um pedido, né, de licença para que essas atividades, algumas aconteçam. Vou fazer uma casa e transformar ela num restaurante. Esse pedido vai passar por um conselho do município para poder analisar essas questões. A nível estadual, né, a gente tem o CONDEFAT, que tem o mesmo papel, só que a nível estadual. Então, é a finalidade de proteger, valorizar e divulgar esse patrimônio cultural no estado de São Paulo, tá? Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 261, o poder público pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural paulista. Então, eles têm essa preocupação, né, de fazer essa preservação no Estado. A nível federal, né, a gente tem o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ultimamente, a gente andou escutando muito sobre ele, por causa dos eventos de 8 de janeiro, porque ele está preservando o que é importante para nós como cidadão do Brasil. Né? Quais são esses prédios, quais são essas construções, quais são essas obras de arte? Eles que são o organismo de proteção desse patrimônio no país. Tá? Então, na nossa Constituição, o artigo 216, ele vai falar aquilo que eu já comentei ali atrás para vocês, né? Então, o que é o patrimônio cultural brasileiro e como a gente pode, o que a comunidade tem que se ater na questão da valorização desse patrimônio. Então, a Constituição também estabelece que cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão desse patrimônio histórico. Então, a nível federal, a gente tem isso também olhando para tudo isso e fiscalizando tudo que precisa, né? E a gente tem a Unesco a nível mundial, né? Então, a gente tem, a partir de 1972, com a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, a Unesco entra também fazendo essa salvaguarda desses sítios de valores extraordinários, né? Então, locais excepcionais, monumentos, locais que tenham imensa riqueza, expressão de cultura de um determinado povo, né? E em 2003 foi aprovada uma nova convenção, agora para a salvaguarda do patrimônio imaterial, que é o patrimônio, lembra, que a gente não apalpa, que a gente não tem matéria, que também vai fazer essa proteção a nível mundial, tá? Então, a Unesco fala também, assim como a nossa Constituição fala em bens materiais e bens imateriais, a Unesco também vai fazer isso. Ela também identifica patrimônio material e patrimônio imaterial. O material, os bens tangíveis, e o imaterial, os bens intangíveis, né? Então, os bens tangíveis, a gente já entendeu o que é, né? Um patrimônio que tem matéria, e os bens intangíveis, festas, canções, danças, as línguas, né? Então, tudo isso também está dentro da preocupação da Unesco para preservar determinadas culturas ou determinadas representações realizadas pelo ser humano no mundo todo, né? Então, cada povo com a sua cultura. Então, se a gente for ver a lista do patrimônio mundial, a gente tem hoje mais de 800 sítios naturais e culturais preservados pela Unesco. E eu acho que até esse número até aumentou,
Ela é muito mais, eu acho que já passou de 1.000 sítios. E a gente tem a lista também de representação do patrimônio imaterial, mais de 90 obras-primas do patrimônio oral e intangível. Essa lista, eu acho que também esse número já aumentou, a gente está sempre consultando, mas sempre acaba aumentando um pouquinho esses números, né? Então, reconhecidos pela Unesco, né, então, alguns exemplos aqui do que é um patrimônio material reconhecido pela Unesco. Então, a gente tem, por exemplo, Brasília, ela é protegida pela Unesco, a gente tem a Índia, a gente tem cataratas, a gente tem os Incas, né, a gente tem geleiras, então, tudo isso está sendo preservado pela Unesco, tá? E com relação ao patrimônio imaterial, são as tradições, né, e essas expressões dos povos, que eles também entram com essa questão da preservação, tá? Então, práticas sociais, ritos, eventos festivos, conhecimento. Se a gente falar em patrimônio imaterial, ontem eu dei um exemplo aqui para você, fica fácil de entender essa questão do patrimônio imaterial. A minha avó fazia, vou citar o mesmo exemplo que eu citei ontem, né? A minha avó fazia crochê. A minha mãe sabe fazer, eu já não sei. Se minhas filhas não aprenderem com a minha mãe, isso vai se perder. Eu tenho que aprender e passar para elas, ou elas aprenderem direto com a minha mãe. E se elas não passarem para os próximos, essa maneira de se fazer, de trabalhar a linha e construir uma bolsa, isso vai ser perdido, né? Então, isso faz parte dessa cultura do patrimônio intangível, que é uma cultura que a gente passa de geração em geração, uma comida diferente, uma maneira de se fazer alguma coisa, que isso é passado de uma família para outra, de um povo para o outro, através das gerações, tá? E isso é uma preocupação muito grande, que ao longo do tempo a gente vem perdendo muito disso, principalmente se a gente falar de línguas, de danças, de rituais. Ao longo do tempo, isso tudo está se perdendo e a gente tem que garantir que isso continue para a própria manifestação daquele povo, né? Então, é uma forma de reconhecimento da importância. Senão, também isso se perde e um dia isso tudo se mistura com o resto e acaba nunca mais tendo uma representatividade. Então, como a gente faz para preservar, né? Quais os instrumentos de preservação de um patrimônio cultural? Então, a gente tem o tombamento, né? Que a gente fala de tombamento para bens materiais, tanto móveis quanto imóveis. Então, a gente tomba. Essa figura do tombamento também é usada nos museus. Então, as peças são tombadas porque elas entram num livro de registro dentro dos museus para poder identificar quais peças pertencem ao acervo. O tombamento na questão do patrimônio imóvel, né, das edificações, a gente trata como leis e decretos que vão fazer a preservação daquilo através de um instrumento jurídico, né, de uma lei ou de um decreto. Já para o patrimônio imaterial, a gente não usa o tombamento, é uma outra forma de preservação que a gente chama de registro. Então, a gente registra uma festa, registra uma dança, registra uma comida típica, um modo de fazer. E esses registros são feitos como? Através de audiovisual. Então, uma dança, a gente tem que mostrar as pessoas dançando, aquela música dessa dança, entra também muito a vestimenta dessas roupas que são usadas nessa determinada dança, por isso que se fala de registro e não tombamento, porque a gente precisa do som e da imagem junto para poder fazer o registro desses bens imateriais, tá? E o que é o tombamento, né? O tombamento é um ato administrativo, que ele é realizado pelo poder público para preservar esse valor, de qualquer um desses valores históricos, artísticos, turísticos, que a gente já viu aí para trás, para uma determinada população. Tá? Por que é feito o tombamento? Para que ele não venha a ser destruído ou descaracterizado. Sabe aquela casa antiga que a gente vê na cidade, que tinha uma janela linda de madeira, toda detalhada, alguma coisa assim, e de repente o proprietário não quer mais aquela janela, não quer manter aquilo lá que é bonito, ele quer tirar e colocar uma janela Sasazaki, né? Uma janela de ferro padrão de mercado. Isso aí descaracterizou aquela edificação. Por quê? Porque ela já não vai ter mais a abertura, o tamanho do que ela tinha antes. Então, por isso que o tombamento é uma forma de se preservar características originais de construção,
tá? E o que a gente pode tombar? A gente pode tombar todos os bens móveis e imóveis que têm esse interesse cultural ou ambiental. Então, a gente pode partir desde um livro de uma fotografia até uma floresta, tá? Então, isso tudo é reconhecido e é realizado por aqueles conselhos de preservação que vão trabalhar em cima daquilo e propor a preservação quando aquilo é de importância para o município, para o estado ou para o país. Então, aqui que eu acabei de falar, né, quem que pode efetuar esse tombamento são essas 3 esferas, né, os conselhos dos municípios, o CONDEFAT, no caso nosso do estado de São Paulo, chama CONDEFAT, e o IPHAN a nível federal, tá? E o tombamento, né, qualquer cidadão pode pedir um tombamento? Sim. Né? Embora ele venha a ser realizado pelos órgãos de preservação, pelos conselhos, qualquer cidadão, segundo a nossa Constituição, pode solicitar a esses órgãos responsáveis o tombamento desses bens. E como é possível impedir a destruição? Também esse cidadão pode solicitar que esses órgãos fiscalizem essa destruição, inclusive junto ao Ministério Público. Então, o Ministério Público é um grande parceiro quando os conselhos sozinhos não conseguem fazer a preservação daquele bem, né? Então, a gente tem o poder público como um parceiro nessas horas, os conselhos todos têm isso, para contribuir de forma a manter que uma representatividade grande da sociedade possa ser representado e mereça ter aquele determinado bem preservado. O tombamento é igual a uma desapropriação. Isso é uma coisa que é muito importante de falar aqui com vocês, porque o tombamento é uma figura que a maioria das pessoas entende de maneira equivocada, que o tombamento não é uma forma de desapropriação e aquilo lá, por exemplo, o município tombou uma determinada casa na rua X, aquela casa vai pertencer à prefeitura. Não, não vai. Aquilo lá continua sendo de propriedade das pessoas, o tombamento é só uma forma de legalização de uma ação do poder público para se preservar características de construção, características de um determinado grupo social, de preservar um ambiente, né, de paisagem das cidades. Então, o tombamento é uma maneira de reconhecimento e de garantia de se preservar um determinado bem patrimonial. Tá? Então, são ações, são atos totalmente diferentes, tombamento e desapropriação. Então, o tombamento não altera a propriedade do bem, ele apenas proíbe que seja destruído ou descaracterizado, como eu já comentei com vocês, tá? Então, o tombamento não é desapropriação. E o tombamento não é a única forma de preservação, existem outras formas. A gente começa a preservação dos bens patrimoniais através de um inventário. Então, a primeira forma de reconhecimento seria o inventário. A gente faz um inventário da cidade de Porto Feliz, por exemplo, identificando através de uma linha do tempo, né? Então, quando começaram as primeiras ações humanas acontecerem na região, que formaram a cidade, o que foi sendo construído nessa cidade, qual a importância disso para as pessoas que contribuíram com a formação dessa cidade, e a gente vai construindo isso através de um inventário para identificar tudo que existe. Tá? Então, isso a gente faz em todas as cidades que têm um conselho, ela começa o papel dela de preservação através de um inventário. Uma outra forma são os planos diretores. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes é obrigado a ter um plano diretor, que é o que estabelece, o plano diretor é uma lei municipal que vai trabalhar com relação a construção do futuro das cidades. Então, ela cria leis e regras para que aquela cidade cresça de uma maneira sustentável, equilibrada, que tenha acesso a todos e que todas as pessoas sejam protegidas dentro da cidade, né? Então, é uma lei própria dos municípios. Só que esses planos diretores também podem ter artigos dentro da lei que façam a preservação
de patrimônios, né? Aqui em Limeira, na revisão de plano diretor que nós fizemos em 2019, em 2009, nós conseguimos colocar alguns artigos dentro da lei que listavam, colocavam uma lista, né, de bens de importância para o município, que eram importantes de serem preservados. Isso mesmo que o conselho ainda não tivesse feito o tombamento de todos eles, mas o plano diretor já garantiria um primeiro passo na maneira dentro do andamento do tombamento, tá? Que o tombamento é um processo, né? Não é uma coisa única, mas ele vai sendo feito em várias etapas para poder se finalizar com realmente o decreto final de tombamento, tá? Então, os municípios também, além dos planos diretores, podem criar leis específicas, inclusive leis, por exemplo, que possam beneficiar proprietários com imóveis tombados. Ela pode dar isenção de IPTU, isenção para algum tipo de atividade de ISS, então ela pode também fomentar que esses proprietários não se sintam prejudicados pelo tombamento, mas sim que eles entendam que o tombamento é tão importante que eles vão estar sendo beneficiados com alguma lei específica, tá? Então, a Constituição que vai estabelecer, né, que os estados, os municípios e a comunidade devem preservar os seus bens, tá? E um bem pode ser alugado ou vendido? Também, ele pode ser alugado, como eu já comentei, como ele não é desapropriado, que ele não é uma desapropriação, esse bem continua sendo de propriedade das pessoas, e ele pode ser alugado, ele pode ser vendido, ele pode ser reformado, desde que participem de regras para a preservação do prédio como característica. Por exemplo, uma casa, que eu já falei aqui, né, uma casa que vai se tornar um restaurante. Desde que o Conselho Municipal, a cidade, vamos pensar que todas as cidades têm um conselho, o conselho vai entender que aquilo lá vai ser um benefício para aquela edificação, que ela vai mudar de uso, então ela vai ter uma reutilização, né, uma revitalização para poder se transformar num outro uso, e que isso pode sim estar sendo preservado de alguma maneira. Então, se ela vai ser preservada, ela pode ser alugada ou vendida. Então, ela pode ser herdada pelas pessoas, porque ela continua fazendo parte daquele patrimônio daquela família. Então, isso tudo é importante para que as pessoas entendam que o tombamento não é um bicho de 7 cabeças, ele só é uma lei que preserva que aquela construção não seja descaracterizada da sua ambiência, da sua representação como um valor ou histórico, ou artístico, ou arquitetônico, tá? E o tombamento, o que ele faz? Ele vai preservar? Ele é a forma de ação, aqui eu estou colocando como a primeira ação legislativa que tem uma característica legal de preservação, tá? Enquanto a gente fala de inventário, de bens de interesse histórico, a gente não tem juridicamente um instrumento que realmente preserve. Por isso que o tombamento é importante, porque ele passa a ser um documento, né, um decreto ou uma lei que vai justamente preservar aquele determinado bem, tá? E ele é realizado através ou de decretos ou de legislação específica, tá bom? E quando eu comentei lá atrás com vocês, quando o bem é tombado, no final, depois desse decreto ser feito, então seguiu todos os trâmites legais, porque tem vários procedimentos legais para um tombamento se efetivar e chegar no decreto, você tem que notificar o proprietário, ele tem direito a se manifestar, ou favorável ou contra, e isso vai estar sendo estudado. Quando finalmente é feito um decreto de preservação, os conselhos, tanto faz o conselho municipal, o estadual ou o federal, ele vai registrar esse tombamento num livro. Então, ele vai anotar num livro, que é chamado de livro tombo, esse patrimônio, tá? Então, ele vai ser ou dentro de um livro de tombo arqueológico, paisagístico, ou livro de tombo histórico, livro de tombo de belas artes, de artes aplicadas. Então, dentro desse rol de valoração de preservação, cada cidade vai identificar qual tipo de livro de tombo ela vai inscrever aquele determinado bem. A maioria dos municípios é difícil ter muita divisão com relação a isso. Isso a gente vê mais
a nível federal, né, no IPHAN a gente tem essas denominações, essas divisões de livros. Normalmente nos municípios é um livro só, que os bens vão sendo registrados todos dentro desse livro, tá? E o imóvel pode mudar de uso? Com certeza, a gente já falou aqui, né, já falei aqui algumas vezes para vocês. Ele pode sim mudar de uso. Então, se a gente for ver aqui, o primeiro fórum de Câmara e Cadeia que vocês tinham hoje é a atual Guarda Civil Municipal. A antiga estação Sorocabana é uma biblioteca, a antiga Casa da Alfândega é um restaurante, né? O sobrado, a Rua Coronel Ismédio, é o Museu das Monções, que é, inclusive, ele está no restauro, né, sendo restaurado para poder ser entregue para a comunidade de novo. Então, esses usos são comuns de acontecerem dentro das cidades, tá? Porque a cidade é muito dinâmica e essas relações acontecem. E o imóvel pode ser reformado, a gente já comentou também sobre isso, né? A gente tem 3 formas, maneiras de reforma, isso aí é uma questão mais técnica, mas eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem também o que é uma reforma, um restauro ou uma revitalização. Então, se a gente for falar em reforma, é um método construtivo que pode modificar a edificação. Então, em bens tombados, às vezes não é possível que aconteça uma reforma, na maioria das vezes acontece só uma restauração, que é uma maneira, né, tá até entre aspas aí, é uma maneira de se reformar, mas conservando características construtivas daquele determinado bem. Então, se é uma parede de tijolos que precisa ser reformada, ela tem uma determinada característica para ser restaurada. Se ela é uma parede de taipa de pilão ou de taipa de mão, também acontece isso. Então, dependendo do imóvel, dependendo desse bem a ser conservado, ele vai passar por algum desses processos de intervenção que a gente fala, tá? E a gente segue aqui no Brasil cartas internacionais de restauro para serem aplicadas em bens patrimoniais, né? Então, não é qualquer coisa que a gente pode sair fazendo também. Então, a gente segue critérios de preservação para poder intervir nesses bens, para que eles continuem tendo estabilidade, continuem tendo vida, né? Que a importância de todos esses patrimônios, e isso é muito importante, é que eles continuem tendo vida, tá? Então, isso é importante. E aqui algumas leis de incentivo que eu estou trazendo para vocês só conhecerem, né? Então, a gente pode ter leis municipais, como eu comentei já com vocês, de leis de incentivo de IPTU, alguma coisa. A gente tem a Lei Rouanet, que é uma lei federal, né, de incentivo fiscal, e a lei do PROAC estadual, que também essa edificação pode solicitar uma aprovação dentro dessa lei para conseguir recursos para sua preservação, tá? Então, essas 3 leis são formas de específicas de incentivar e garantir, né, a preservação de bens. Aqui eu já comentei também com vocês, né, a questão dos bens imateriais, eu comentei dos materiais, mas os imateriais é a mesma coisa, né? Então, qualquer cidadão pode fazer um pedido de tombamento ou impedir uma destruição. E aqui só uma foto que eu encontrei aqui, né, para trazer um pouquinho para vocês verem como era a cidade de 1925, né, e que a gente identifica alguns imóveis aí, já que ainda são preservados dentro da cidade, né, então a igreja aí grande, né, que vocês veem aí no fundo da imagem, ela continua sendo preservada aí no município, né, então essas relações são importantes da gente entender como a cidade era, como ela está hoje, e o que é importante dela ser mantida com objetos e edificações e cultos e conceitos e tradições que existem em cada cidade. Então, tudo isso é importante para a gente garantir que as pessoas que vivem nessas comunidades, nas cidades hoje, como elas se reconhecem e o que elas podem contribuir para que isso seja preservado, tá? Então, eu acho que aqui é um pouquinho, eu acho que eu até passei demais do meu tempo aí, mas espero ter contribuído e depois a gente abre para perguntas se alguém tiver alguma dúvida ainda, tá bom? Tá certo, obrigada, professora. É sempre bom ouvi-la, acho que já está pipocando aqui de perguntas, mas depois a gente abre para as respostas, tá bom? Dando continuidade, eu faço a apresentação do professor Renan Treft,
Ele é arquiteto urbanista, graduado pela PUC Campinas, doutorando e mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, FAUSP. Desenvolveu, desde a graduação, estudos referentes ao processo de gênese das cidades brasileiras, com enfoque para as cidades no interior paulista. O processo de instalação das capelas, criação das freguesias e ereção das vilas, além da construção dos edifícios públicos e das igrejas matrizes. Atualmente, estuda a produção arquitetônica na primeira metade do século XX, com enfoque para a produção brasileira e suas múltiplas relações, principalmente o movimento neocolonial. Possui ainda ampla formação no campo disciplinar do restauro arquitetônico, suas teorias e práticas projetuais, bem como acompanha projetos em edifícios históricos. É docente do Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, onde leciona as disciplinas de História da Arquitetura, Estética e História da Arte e Ateliê de Projeto. É ainda membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e do ICOMO São Paulo. Professor? Boa tarde a todos, boa noite já. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. E a minha tela aparece. A sua Peço desculpas, eu estou aqui na universidade onde eu dou aula, acabou a energia, voltou a internet agora, não consigo conectar pelo celular, então eu vou, aliás, pelo computador, então eu vou seguir aqui pelo celular. Oi. Tá. Renan, não está aparecendo, agora sim. Tudo certo agora. Tá, eu mudei a tela. Eu fui ligar o microfone. Eu não vou ligar a câmera. Vocês já me viram lá no evento presencial, porque eu estou com medo que a internet não está muito firme aqui, eu tenho medo de cair. Então, eu vou seguir assim com a fala e com a apresentação para nós conseguirmos, então, fazer a comunicação. Partindo um pouco do que a Juliana apresentou, né, todas essas questões técnicas, legais, que permeiam o patrimônio cultural, né, como que nós conseguimos preservar, como são os meios legais, os métodos, os mecanismos, o que está envolto a esse processo de preservação. Eu vou procurar fazer uma fala agora com vocês, trabalhando um pouco na linha do reconhecimento e do pertencimento para nós trabalharmos o patrimônio como um objeto de identidade. Nós vimos a Juliana colocando as questões atuais do patrimônio, né? Como que os conselhos, as entidades de classe, os organismos públicos preservam esses elementos que fazem parte de um conjunto que representa uma população através de um saber fazer, de uma arquitetura, de uma arte, de uma paisagem. Só que é importante nós fazermos uma análise agora de entendermos como que ao longo do tempo esses órgãos colegiados, técnicos e etc., como que eles chegaram nos exemplares a serem preservados, né? Então, quando que eles conseguiram, de fato, falar, não, nós vamos preservar a partir desse elemento, ele configura um objeto de identidade, né? Então, como que foi construída essas narrativas ao longo dos anos que possibilitaram que nós tivéssemos a preservação? Então, nesse sentido, eu acho importante nós contextualizarmos, nós voltarmos um pouco atrás, para nós, então, falarmos sobre a constituição histórica do Brasil, né? Como que o Brasil foi, ao longo do tempo, construindo, olhando para o seu passado e construindo a sua identidade, porque esse processo ele vai, invariavelmente, culminar na preservação do patrimônio. Então, majoritariamente, o mundo vai viver, através, depois do século XVII, XVIII, um processo de construção do próprio estabelecimento da disciplina de história, da própria arqueologia, o reconhecimento das identidades de cada país, o conceito de nacionalidade que vai ser aflorado com a Revolução Francesa. Mas no Brasil, em particular, como é para o início do século XX, da virada do século XIX para o século XX, um processo de busca de uma identidade brasileira, a consolidação de uma história que possibilitava narrar fatos do passado para, então, nos representar enquanto acontecimentos históricos, né? Então, ou seja,
quais são esses fatos? Para onde foi olhado? Quem eram os agentes que estavam olhando para esse passado e construindo uma narrativa para contextualizar um país? E aí é importante nós lembrarmos que o Brasil, no início do século XX, era um país recém-republicano, havia quebrado suas amarras lá com o Império, e estava, então, no afã de constituir esse caráter nacionalista, esse desejo de se expressar e falar: nós somos este povo, nós somos essa cultura. Então, nesse processo de se olhar para o passado, de retirar fragmentos e articular numa narrativa, que é o processo de se fazer história, nós produzimos uma narrativa recortada de fatos que buscavam, então, construir algo. E aí é importante, no nosso momento atual, nós contextualizarmos como foi feito esse processo, né? Então, como eu falei, quem eram os agentes? Quem eram os estudiosos? Quem eram as pessoas que estavam, então, focadas e direcionadas para olhar para esse passado e construir uma identidade nacional? Tudo isso vai de encontro com um desejo do Brasil, agora republicano, nacionalista, de se inserir num circuito internacional para poder... Vocês me ouvem? Sim? Sim, Pode seguir. Aqui eu ouvi uma mensagem que ficou muda, desculpa. Então, nós estamos... o Brasil estava também num momento de tentar se introduzir dentro de um cenário internacional. Então, os países já tinham passado por um processo de construção das suas identidades, das suas memórias, dos seus signos e imagens de pertencimento, e o Brasil também estava tentando buscar esse processo. E aí, quando o Brasil faz esse processo de se inserir num circuito internacional, cosmopolita, né, desenvolvido, modernizado, ele vai olhar para o passado dele e falar: o que eu quero exaltar deste passado que consegue me equiparar a essas grandes culturas europeias, norte-americanas, que fazem atenção, né? Então, o que eu vou recortar lá para falar: olha, eu tenho coisa aqui que é interessante, que constitui o nosso caráter. E aí, nesse processo de buscar relatar fatos para narrar a história, para inserir o Brasil numa ótica internacional, o entendimento da cultura, desse processo histórico, ele foi quase que recortado em elementos característicos vinculados à colonização europeia e à capacidade do europeu chegar no Brasil e transformar uma realidade inóspita em algo prodigioso, né? Uma capacidade desenvolvimentista, ou seja, como que esse Brasil conseguiu, então, transformar-se nesse grande país. Nesse processo, muitas coisas ficaram lá esquecidas, apagadas, deixadas de lado, porque não faziam parte dessa narrativa que estava em construção. Nós olhamos aí na imagem que está ao lado a figura do Afonso Guitonel, grande pesquisador lá do Museu Paulista, que vai ser um dos pioneiros na construção dessa história do Brasil. Mas ele vai repetir um processo sistemático que é uma história que vai olhar para um Brasil de cunho europeu, católico e branco. É um processo que vai exaltar essas matrizes e muitas delas vão ficar adormecidas, com poucos indícios de recuperação. Nós vemos a própria imagem do Afonso Guitonel lá, da figura do bandeirante, essa figura que o Estado de São Paulo vai exaltar, porque os estados, dentro dessa ótica de construção histórica, também vão fazer sua busca local para falar: olha, meu estado contribuiu com tal coisa. Então, os bandeirantes vão ser o grande artifício dos paulistas, né? Esses bravos homens que desbravam o interior, cortam rio, matas e constroem esse país pujante que é o nosso país. E aí, nós conseguimos notar com muita clareza que há um entrosamento, né, direto entre a história
e a cultura patrimonial. Ou seja, tudo aquilo que a história lá no passado falou para nós, que de alguma maneira era interessante, acabou se tornando, então, os objetos tombados, os objetos preservados. Por quê? Porque eles são instrumentos de apoio, de suporte para essas narrativas consolidadas ao longo do tempo, né? São elementos que justificam toda essa grande construção histórica que aconteceu ao longo do tempo. Então, isso é o aspecto geral. E se nós olharmos para a velha Araritaguaba, né? Se nós olharmos um pouquinho mais lá para o porto, que vai dar origem à cidade de Porto Feliz, nós vamos encontrar, já olhando de antemão, um conjunto de camadas sobrepostas no decorrer do tempo. Muitas coisas foram acontecendo aí. E se nós olhamos o modo com que a preservação aconteceu e quais patrimônios foram destacados, nós começamos a perceber que se trata de um palimpsesto cultural direcionado. O que é um palimpsesto? É um pergaminho da antiguidade que, devido ao preço do papel, o grande valor, né, para se produzir, eles apagavam o texto e escreviam ali novamente. Nesse caso, o processo patrimonial da velha Araritaguaba, nós começamos a perceber... Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Bem estranho, porque a minha imagem não mudou. Eu mudei o slide, mas ele não está descendo. Calma aí. Um minutinho, pessoal. Peço desculpas, porque... Calma aí. Aqui para nós está aparecendo, Renan. Mas é que eu tinha mudado o slide e ele não mudou. Ele entrou aí, o outro. Você tem que... Tá ótimo. Estava na Araritaguaba. Isso. Peço Isso. desculpa, Tá certo. a conexão está me deixando doido. Perdão, viu, pessoal? Essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas são boas, elas são umas bombas nas nossas vidas. Bom, então, nós começamos a perceber que tem ali um certo recorte. Se nós olharmos, inclusive, para o que está tombado, para o que está preservado, e quais as justificativas para essa preservação. Então, quando nós olhamos para o grande porto, né, que é a origem dessa cidade, né, a origem da urbanização, nós começamos de antemão com uma informação. Ele não é arbitrário. Os bandeirantes não chegaram aí e falou, vamos embarcar daqui. Provavelmente, com toda certeza, isso é fruto de um conhecimento ancestral, secular dos indígenas. Os indígenas tinham domínio desse lugar, eles entendiam esse lugar, entendiam esse rio, entendiam como circular por ele. Então, a escolha desse ponto, a indicação que desse lugar era possível adentrar esse sertão desejado, não é algo que os bandeirantes, essa figura branca, europeia, descobriu de pronto. Ele adquiriu com alguém que já estava aí. Então, nesse sentido, o porto e as próprias monções, né, que aí se deram, elas revelam muito sobre a cultura desse lugar. Mas eu acho que elas revelam muito mais sobre a inteligência dos indígenas nativos, dos negros e da força de trabalho, do que do próprio domínio da exploração realizada pelos grandes portugueses. Não que eles não façam parte, mantenham sua importância. Fazem parte, devem aparecer, porque a história é composta de todas as partes. Mas nós não podemos fazer com que a história seja recortada e apagada certas partes, usando ali um palimpsesto, né? Esse pergaminho que eu escrevo aquilo que me interessa e eu apago o resto que estava lá por baixo. Então, com toda certeza, os bandeirantes não teriam nem sequer chegado à esquina, quanto mais aonde eles chegaram, se não fossem os indígenas que estavam direcionando ali o percurso deles. E até mesmo os próprios negros que eram escravizados, que faziam os batelões, né? Essas grandes embarcações que também eram sabedoria indígena. Então vejam quantas camadas estão aí se sobrepondo, quantas coisas estão acontecendo no mesmo lugar e estão formando esse patrimônio bastante complexo,
que vocês têm aí na sua cidade. Desse modo, esse cruzamento de culturas, né? O índio, o negro, o imigrante, o bandeirante, todas as pessoas que vão se aproximando e vão se assentando aí, desenvolvendo uma atividade econômica, eles vão possibilitar a formação do lugar. Eles vão gerar algo que nós costumamos dizer na arquitetura de Geneblock, né? Ou seja, o espírito do lugar, a força que esse lugar tem com suas próprias características. E como que esse espírito do lugar é formado? Por essas muitas culturas que vão se sobrepondo, formando uma outra cultura. E aí a gente pode pegar de emprestada a definição do professor do piano chinês do que é cultura. Cultura é uma resposta a qualquer necessidade que o homem tenha e ele produz algo específico de determinado lugar, né? Então, o imbricamento da paisagem, da curva do rio, o bandeirante, o negro, o índio, os imigrantes, eles vão começar a dar uma resposta à necessidade desse lugar, que vai gerar o espírito desse lugar, a cultura desse lugar. E aí nós podemos entender Porto Feliz como a boca do sertão, né? Eu estou pegando esse termo emprestado de uma outra cidade, mas ela é esse ponto de partida para uma ocupação territorial que vai gerar um desenvolvimento para o interior do nosso país. Então, nós podemos aqui pensar, será que a cidade de Porto Feliz, o porto de Araçaguá, o espírito desse lugar que se embrenhou nesse ambiente, ele não dissipou também para outras cidades? Qual que é o papel de Porto Feliz na formação de outros espaços urbanos? Então, olha como que o patrimônio, né, que está aí já, o Parque das Monções, já reconhecido, mas vejam quantas coisas estão por detrás deles, né? E aí, então, nos fica essa pergunta. O que é, então, o nosso patrimônio? Né? Como que é essa constituição elencada? Nós podemos aqui, então, dizer, como a Juliana já falou para nós, que é um lugar de muitas camadas em um só lugar. Nós temos a arquitetura, o próprio urbanismo, o traçado da cidade, né? Ou seja, como são essas ruas? São estreitas, são largas, são quadras grandes? Remetem a quê? A que período? Provavelmente, você já deve ter ouvido alguém aí na cidade falar: não sei porque o prefeito manda alargar essas ruas estreitas aqui do centro. Isso acaba sendo uma deficiência do reconhecimento de um valor identitário do patrimônio. O traçado urbano não é tombado, mas ele remonta a um período de uma ocupação deste lugar, junto ao espírito desse lugar, que revela a identidade de Porto Feliz, revela a característica, o caráter da própria cidade. Então, esses patrimônios, eles vão se cruzando, e muitos deles não estão elencados, muitos deles não estão tombados, não estão preservados, mas eles pertencem a algo que está oculto dentro das pessoas, dentro de uma ideia de pertencimento e que precisa ser descoberta, né? Nós temos a questão dos patrimônios artísticos, culturais, a própria paisagem dessa cidade que se desenvolve na boca de um rio, num costão rochoso ancestral, a própria paisagem, o patrimônio social, né? Essas culturas indígena, negra, branca, europeia, de imigrantes, tudo isso vai gerar uma relação entre essas sociedades bastante complexa, bastante densa, que vai formar a cidade de Porto Feliz. Nós temos os patrimônios imateriais e nós temos o patrimônio industrial. Nós temos uma cidade que vai ser uma das cidades que vai desenvolver o engenho de produção no quadrilátero do açúcar, a própria chegada da Sorocabana. Então, é um longo tempo de desenvolvimento que vai possibilitar a formação de um patrimônio bastante complexo, que gera, então, a cidade de Porto Ferreira. Então, tudo isso, toda essa constituição histórica geral, essa leitura do que é a cidade de Porto Feliz, esses patrimônios sobrepostos em camadas, eles vão nos direcionar para uma questão bastante importante que se vincula
com uma ideia da educação patrimonial, que é uma necessidade de se sentir parte. O patrimônio, se ele for apenas tombado, se eu, a Juliana, ou o técnico chegarmos aí e falar, nós vamos tombar essa casa. Vocês vão falar, tá bom, tomba. Vai ser literalmente um tombamento. Por quê? Porque nós estamos identificando alguma questão técnica, notória, de arquitetura, de história, mas vocês podem não estar nem entendendo o que é aquela casa. Por isso que o patrimônio ele tem uma questão muito clara, que é essa necessidade de que as ações técnicas, o tombamento, a salvaguarda, o inventário, se encontrem com a população, o reconhecimento e o uso desse patrimônio. E aí, nós podemos nos perguntar, o que marca, então, a nossa identidade? As monções? Acho que sim. Mas qual das camadas das monções? Nós vimos que as monções são bastante complexas. São muitas coisas acontecendo numa só ação. Qual dessas camadas nós estamos adotando como nossa identidade? Nesse sentido, nós precisamos, então, ir em busca dos signos que nos representam. E nessa busca, né, desses signos, desses elementos que nos representam de alguma maneira, nós precisamos sair um pouco do óbvio. Né? Nós já sabemos que a igreja é um signo, o parque é um signo, mas o que mais que está por detrás desses patrimônios, que são bastante complexos, tornam Porto Feliz tão particular, constituem a identidade dessa cidade. A cidade de Porto Feliz tem um caso interessantíssimo de uma imagem de uma santa que não quis ir embora da cidade, ela ficou como padroeira. Então, esse fato, eu não consigo tombar a presença da santa que não quis ir embora, mas é um fato de suporte, de reconhecimento que gera a identidade que vai dar aporte, sustentação para o patrimônio edificado da igreja, para o patrimônio imaterial das instituições, para tudo que está acontecendo ali e rodeia ao redor desses fatos, né? Permeia ao redor desses fatos. Como que nós estamos, então, olhando para isso e nos apropriando disso? Nós precisamos conhecer as coisas, nós precisamos conhecer a nossa história. O conhecimento é a porta para a preservação. Ela é o início da onde vai haver um desejo de se preservar. Sem esse conhecimento, não tem preservação. Ninguém preserva, ninguém valoriza aquilo que não conhece. Nós precisamos valorizar, de atribuir valor nessas coisas que passam, então, pelo conhecimento. Só que esse conhecimento ele não é também congelado. Ele é um conhecimento que deve ser revisto, revisto, revisto. Nós sabemos a importância das monções do rio. Isso já foi falado para a gente lá em 1920 pelo Afonso de Toné. Mas e hoje? Como que os professores de Porto Feliz vão ensinar os seus alunos a olhar para esse patrimônio? Eles vão conhecer esse patrimônio. Tudo isso vai fazer parte, tudo isso faz parte do imaginário cotidiano que pertence à identidade da própria cidade. Nós precisamos nos apaixonar pelo que é nosso. Nós precisamos conhecer o lugar onde nós moramos. Hoje em dia, as pessoas passam de carro de vidro fechado, da sua casa para o mercado, ninguém mais vive a cidade, ninguém mais anda a pé, ninguém mais entende a cidade. As pessoas hoje, quando estão numa cidade pequena, falam que não vem a hora de ir embora daquela cidade. Então, como que nós não nos apaixonamos? Como que nós vamos preservar, falar, sem ter esse envolvimento com aquilo que nós estamos lidando? O ensino, então, né, o papel da educação, ela é fundamental no reconhecimento. Porque se a criança, se o jovem, ele já desde criança, ele não é sensibilizado para olhar para esses patrimônios, para ele se sentir parte desse patrimônio, como que ele vai preservar? Às vezes pode ter um aluno negro, um aluno de traços indígenas, descendente de indígenas, que pode falar. Essas monções só falam de brancos, bandeirantes, eu não me reconheço nesse processo. Será? Será que as monções nos revelam muito mais sobre a sabedoria desses povos
marginalizados, que foram negados e que precisam agora serem recolocados em discussão. Tudo isso nos leva para uma questão de que o patrimônio ele deve ser interpretado. Nós precisamos constantemente ler como nós estamos percebendo esse lugar, né? Então, eu trouxe aqui algumas provocações que, por exemplo, as monções é uma coisa tão específica, tão forte por ser, e é um elemento cultural, histórico, antropológico, é tão complexo, denso, que é até difícil especificar. E daí você tem a Semana das Monções, que é um evento imaterial, que é um suporte para um patrimônio, outro patrimônio, né? É um patrimônio nato da cidade. Toda a cidade se envolve, todo mundo participa, é lindo, é super importante. Mas aí fica a questão, né? Será que a única imagem existente desse processo complexo é o desenvolvimento regional e o bandeirante? Eu peguei aqui, eu confesso que posso estar cometendo um delírio, porque eu nunca participei, que é inclusive interessadíssimo em ir, mas eu peguei algumas imagens, fui pesquisar a Semana das Monções, e eu achei aí as chamadas, né, os logos do evento. Vejam, né, nas imagens, todos eles destacando a figura do bandeirante, sempre através dessa narrativa. A única imagenzinha, essa embaixo, que ficou pequena, eu tenho o indígena. Mas vejam como que a imagem é poder. Quem está no meio? O bandeirante. Onde está o índio? Lá atrás. Será que essas monções, elas seriam tão famosas, tão bem sucedidas, se fosse somente o bandeirante? Então, como que nós estamos narrando esse processo? Será que esse evento ele não pode ser, a cada ano, atualizado para narrar uma construção social sobre óticas diferentes? Um ano sobre o Pato Bandeirante, um ano indígena, um ano negro. São muitos agentes que estão tendo percepções diferentes desse mesmo lugar. E aí, tudo isso cai na questão de que, será que essa constante narrativa, de produção dessa narrativa histórica, ela não é repetitiva, monótona, chata? Será que ela não pode ser muito mais interessante e inclusiva para os nossos dias de hoje? E aí tudo isso cai na questão da vocação turística, né? Porto Feliz tem uma força turística muito grande. Como que os portos felicenses exploram isso? Eles convidam as pessoas para vir, eles exaltam as características da cidade, como a própria população usa e está interpretando esse conjunto patrimonial, tanto tombado quanto não tombado. Tem muitas coisas dignas de serem preservadas que não estão no rol dos órgãos de preservação. Como que você, cotidianamente, os alunos, as pessoas que aí vivem, estão identificando esse patrimônio? Importante nós lembrarmos, né? O turismo é um agente exógeno. Ele vem, olha, deixa o dinheiro e vai embora. O reconhecimento, a valorização, o pertencimento é um agente endógeno. Ele é de dentro, ele forma aí na própria comunidade. Então, a comunidade precisa ter esse reconhecimento para poder potencializar esse turismo, né? Eu estava lendo lá o plano diretor de turismo e falava que um dos problemas era que a própria população não tinha conhecimento do patrimônio e que tinha uma ausência de guias e receptiva ao turista. Veja bem, uma população, uma sociedade que entende o seu patrimônio, valoriza, interpreta ele de vários modos, não vai se tornar, então, o próprio agente de turismo que acolhe e manifesta esse patrimônio para as pessoas? Então, fica aí um pouco essa provocação, né, para como nós conseguimos reinterpretar, revisar esse patrimônio. Eu achei essa imagem, eu achei ela também bastante interessante, né? Nós olhamos, mas acho que é a 65ª, perdão, Semana das Monções, mas nós olhamos a reprodução imagética ainda, né? Bandeirantes,
espingardas, um negro, opa, não mudei aqui, um negro, bandeirantes, a própria roupa arquétipo do bandeirante, muitos homens e mulheres de cunho europeu, o padre, né? Então, como que essas narrativas estão sendo feitas, né? Eu estou olhando aqui bastante branco, europeu. Será que eram os brancos que faziam as canoas, que adentravam as matas? Como era esse processo? Como que vocês hoje interpretam? Então, eu quero encerrar minha fala deixando essa provocação, né, de entendimento de que o patrimônio, a preservação, ela ocorre a partir da constatação de que algo é relevante para uma comunidade local ou para um país. Por ser isso, é relevante para o próprio país. Mas hoje, como que os porto-celestins entendem esse patrimônio? Como que eles interpretam esse patrimônio? E como que as muitas camadas que envolvem esse processo de valorização complexo está sendo utilizada por vocês? Então, eu termino aqui com essa provocação. Deixa eu voltar. Opa. Muito bem, Renan. Deixa eu voltar. Agora eu posso ligar minha câmera. Calma. Desculpa. Obrigada, Renan, professor. Eu que agradeço. Pela questão de tempo, gente, eu iria fazer uma fala, mas eu prefiro abrir para as perguntas, que tem bastante. Então, eu vou fazer a leitura e eu peço para a professora Juliana e o professor Renan comentarem bem brevemente, qualquer coisa a gente responde por e-mail, tá bom? Então, vamos lá. O Carlos pergunta para a Juliana, o paredão salitroso é um patrimônio arqueológico? É um patrimônio arqueológico. Seria também um patrimônio geológico? A senhora comentou que os conselhos de preservação do patrimônio tendem a reduzir seus nomes para conselhos de patrimônio cultural. Por ser um termo mais amplo, não corre o risco de se perder a identidade de sua finalidade? No caso do bem imaterial, não se faz mais o mesmo em livro de registro próprio? A senhora não acha que seria adequado para uma cidade que os conselhos culturais contassem com professores para auxiliar na preservação do patrimônio da população? No plano de fundo da minha imagem está o Hotel Central de Porto Feliz, que foi demolido para dar lugar à construção de um conjunto de salas comerciais. Então, foi o Urias, o Carlos, que fizeram essas indagações para a Juliana. Tá, vamos lá. Eu anotei também essas perguntas que eles fizeram, eu já vou responder aqui. Então, respondendo para o Carlos, com certeza, Carlos, o paredão é um patrimônio arqueológico e também geológico, tá? Ele vai estar dentro dessas duas categorias, né? Ele entra na questão também da geologia, porque são camadas que nós temos ali, um pouco do que o Renan comentou, né, do palimpsesto, ali nós temos camadas de rochas, né? E essas camadas vêm desde lá da pré-história, né? A gente sabe que na nossa região, aqui em Limeira mesmo, a gente sabe que a nossa região era alagada. A gente encontra lugares aqui que tem peixinhos dentro de pedra, né? Então, a gente estava no meio da água aqui. Quanto tempo faz isso, né? Essas pesquisas vão sendo desenvolvidas. Então, com certeza, esse patrimônio tem também esse valor, tá? Com relação à questão do patrimônio cultural, que você pergunta se vai perder a identidade, né, mudando esse termo. Na verdade, dentro de uma lei, a gente pode diminuir aquele número grande de palavras, né, para uma única palavra como cultural, mas dentro da legislação a gente está explicando o que é esse patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural vai abranger a história, a arte, a arquitetura, a paisagem. A gente costuma descrever isso dentro da legislação para justamente não se perder o que é o registro principal, que é preservar todas essas valorações, tá? Então, isso aí é com relação à legislação, isso é feito pelos advogados, lógico que nós,
da preservação, a gente tem que estar sempre junto, até para auxiliar, porque não são todos os advogados que conhecem muito a legislação da preservação, então a gente muitas vezes faz o papel até de advogado aqui, de estudar junto com eles e ir atrás disso para poder, é o caso nosso aqui do plano diretor que eu comentei com vocês. Eu participei ativamente das reuniões na época, justamente para querer introduzir aquilo, porque eu sabia que o nosso conselho aqui não tinha ainda, naquele momento, pernas para ter tombado tudo que precisava. Então, a gente conseguiu que essa preservação ficasse dentro de uma lei, que daí ela se mantinha preservada através do plano diretor. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira legalizada, né, para deixar, para a gente conseguir que isso seja preservado. Outra questão que você comenta sobre o bem imaterial, né, a forma de registro, e é isso mesmo. No caso do tombamento, a gente tem os livros tombos. O registro, a gente vai ter, além das questões audiovisuais, também registros escritos, né, a gente precisa disso também. Então, tem as duas formas de se fazer o registro disso. Então, o patrimônio imaterial também vai ter um livro próprio para registro, tá? Daí, eu acho que o Urias, né, que comentou sobre se os conselhos, né, não deveriam contar com professores para auxiliar. Com certeza. Todos os conselhos, ou pelo menos a maioria deles, tem cadeira para professores, né? O nosso caso aqui em Limeira, a gente tem cadeira para professores. Antes a gente tinha para professores de ensino médio, ensino fundamental, mas daí isso subiu para ensino médio, que era onde começavam as inquietações até maiores, né? E também a gente tem professores a nível de faculdades, então são professores universitários que participam também da definição de diretrizes, da análise de projetos, das coisas que vão acontecer num determinado bem, tá? Então, isso é importantíssimo que aconteça, porque são vocês, professores, que estão na linha de frente, são vocês os nossos braços dentro das escolas. Então, por isso, a questão da educação patrimonial é fundamental para a gente fazer com que essa nova geração tenha um conhecimento muito melhor do que o nosso, né, do que a nossa geração, que ainda tem muita gente que dentro da minha geração, talvez o Renan, que acho que é um pouco mais novo do que eu, né, as gerações não tiveram tanto conhecimento ao longo do tempo para hoje conseguir contribuir para isso. Então, tá na hora de, mais do que tarde, né, da gente ir atrás de tudo isso. E só, eu acho que essa era a última pergunta, mas só uma coisa que acho que a Madeleine que colocou, que o filho dela estava assistindo junto e que ontem estudou sobre tombamento e estava feliz de assistir. E é isso mesmo, a gente tem que trazer as crianças junto da gente, né? Porque tudo que a gente fala como adulto, eles vão entender da maneira deles, mas eles são replicadores, né? Então, isso é importante que nos ajudem, né? Que as crianças participem ativamente desses estudos todos, né? Que a gente precisa fazer aquilo que o Renan já falou, e eu também já tinha falado um pouco isso, que eu falo muito para os alunos na faculdade, que a gente tem que se reconhecer, a gente tem que conhecer. A partir do momento que a gente conhece, a gente preserva. Se a gente não conhece, a gente não sabe a importância que aquilo teve para aquele determinado grupo social, e a gente fala, não tem problema, pode ser destruído. E não, a partir do momento que a gente conhece, a gente começa a dar valor, nem que seja o valor afetivo, mas a gente tem algum tipo de valor, e daí a gente consegue preservar, tá? Acho que era isso, né, Renata, das perguntas. Sim, obrigada, ótimo. Renata, oi. Perguntas para mim, eu posso responder 2%, Está cortando, Renan. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Eu vou até desligar a câmera. Eu estou com 2% de bateria, que eu estou pelo celular, porque a internet não voltou ainda pelo computador, e eu quero responder as duas perguntas que foram feitas no chat. E aí eu tenho medo que acabe a bateria. Posso responder rapidinho? Pode. Bom, o Carlos, primeiro, ele perguntou como fazer para que grupos sociais distintos, sobretudo aqueles que foram invisibilizados ou subalternizados, sejam representados em um lugar de memória que privilegia a história oficial, como geralmente ocorre nos museus. Carlos, eu acho que o pontapé inicial é com vocês. É como vocês vão, em sala de aula, começar a construir uma narrativa que revise e reinterprete esses patrimônios. Primeiro, mostrando a importância, e depois mostrando as camadas que fazem parte desses patrimônios. Eu acho que hoje os museus, eles têm tido bastante a sensibilidade e o cuidado
de nas suas curatorias, no processo de expografia, olhar um pouco para esses povos que foram renegados na construção das narrativas oficiais. Então, eu acho que, inclusive, o próprio museu, imagino que ele vai ser construído sobre essa ótica, a própria exposição que nós já temos do Tietê, Rio Líquido, Estrada Móvel, já revela um pouco dessas questões da presença do indígena, do negro, desses povos, mas eu acho que, assim, é importante que tenha um encontro com vocês na base, porque o aluno, a pessoa, o cidadão, ele pode chegar lá e não entender, ficar confuso. Então, esse processo de fomentar, né, de dar uma base, é extremamente importante. Eu acho que vocês, aí nesse processo de atividades pedagógicas, educacionais, têm esse papel espetacular. E aí, espero, né, que tudo isso vá se encontrar com um programa muito maior da construção dos museus, da valorização dos patrimônios, das ações da própria Prefeitura, da Secretaria da Cultura e Secretaria da Educação. E aí, o Urias nos colocou assim: você não acha que deveria haver uma obrigatoriedade de incluir no ensino de História e Geografia um tema específico sobre a nossa cidade, que é histórica, e uma das 3 cidades que comemoram os 500 anos de descobrimento do Brasil? Eu não só acho, como eu tenho certeza, eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que os alunos, as crianças, elas precisam ali, naquele momento, conhecer a história do próprio lugar. Muito mais, até, dependendo da idade, do que falar de Brasil, mundo, né? Eu acho que quando nós partimos do micro e nós vamos expandindo, essa noção de pertencimento, ou seja, aonde eu estou inserido nesse todo, ela fica muito bem construída, né? Eu tive, na minha formação lá em Limeira, uma professora, Daisy, na 3ª série, que deu longas aulas sobre a história da cidade de Limeira. Nós fomos fazer um passeio a pé pelo centro, visitar as igrejas, os edifícios históricos. Eram os dias que nós mais amávamos. E eu sinto que esse processo educacional surtiu muito efeito. Por quê? Porque nós começamos a notar a nossa cidade, a nossa arquitetura, a nossa identidade. Então, eu acho que, com toda certeza, deveria haver aí dentro do programa do plano de ensino uma inclusão. Talvez em todos os anos, né? Algum ano, talvez um trabalho um pouco mais extenso, mas todos os anos deveria ter um tempinho, umas aulas destinadas a essa história local, porque é super importante na construção dessa memória, desse pertencimento, dessa valorização. Acho que vocês devem negociar aí com coordenadores, secretário, para poder que isso ocorra nesse processo de formação. Deu para responder? Acho que eram essas duas as minhas, né? Deixa eu ver. Sim. E a Vanessa fala que os professores são patrimônio material. O professor é patrimônio tombado do começo ao fim. Então, tem esse papel importantíssimo aí na formação de todos. Certo. Obrigada, Juliana, Renan. Eu que agradeço. Se tiver algumas dúvidas ou algumas perguntas que vocês tiverem interesse, a gente faz chegar até os professores e respondemos depois por e-mail para vocês, tá bom? Dado o horário, gente, a gente já vai estar encerrando, só reforçando essa questão da lista de presença, né? Está aberto para vocês acessarem até as 19h30. Então, tem mais uns 20 minutinhos aí, tá bom? O certificado será encaminhado também por e-mail. E finalizar agradecendo a participação de vocês, a parceria, né, o apoio da Secretaria da Educação. Acho que é muito, muito importante isso. E lembrando que nós nos encontramos mês que vem, tá? Então, em novembro, a temática será a questão de educação patrimonial, mais propriamente dita, e direcionada também para a visitação. Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá.